Quando o destino colocou a seleção holandesa no caminho do Brasil na disputa da semifinal da Copa do Mundo de 1974, poucos brasileiros poderiam ter se sentido tão azarados quanto o saudoso e supersticioso técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. Àquela altura, enfrentar a equipe revolucionária de Johan Cruyff era sinônimo de preocupação para qualquer seleção nacional, até mesmo para um time tricampeão mundial. Mas o técnico brasileiro não escondia sua crença nos rumos positivos da história. Para ele, a grande final já estava definida. Era Brasil contra a Alemanha Ocidental. A derrota na semifinal não foi mera casualidade. A mesma crença incondicional que havia levado o velho Lobo ao caminho das vitórias anos antes, acabou conduzindo o Brasil a uma trajetória sem sucesso em 74, em que nem mesmo a sorte jogou a favor da seleção. Com a ausência de craques como Pelé, Gerson e Tostão, a seleção brasileira chegava ao Mundial sob máxima contestação e muita desconfiança. Entre declarações frustradas, escolhas controversas e a adoção de um estilo de jogo mais conservador, o velho Lobo travava embates diários com os jornais brasileiros. Bom, é fato que Zagallo sempre viveu em pé de guerra com a imprensa brasileira, mas a relação só piorava com o mau desempenho da seleção, que já vinha desde a preparação para a Copa. E naquele momento, um grande muro separava a seleção brasileira das conquistas do passado e dos maiores craques de sua história. Mas esse muro só não era maior do que aquele que dividia todo o território da Alemanha em dois eixos ideológicos. De um lado, a Alemanha Oriental era mantida sob influência da União Soviética. De outro, a Alemanha Ocidental ostentava alguns dos privilégios trazidos pelo sistema capitalista, ao ser escolhida como sede da Copa do Mundo daquele ano. Com a Copa em casa, a Alemanha Ocidental despontava com grande favoritismo sob a liderança de Franz Beckenbauer, um líbero classudo e inteligente e que estava sempre 2 passos à frente de seus adversários e 3 passos à frente de seu tempo. Eu sou o Gustavo Fernandes, na companhia de Breno França, e esse é o episódio de número 64 do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. E hoje falaremos sobre a Copa do Mundo de 1974, disputada e vencida pela Alemanha Ocidental. Dessa vez temos o prazer em receber o comentarista dos canais ESPN e professor da Faculdade Casper Libero de São Paulo, Celso Zelt. Celso, depois da nossa preleção sobre o panorama que envolve a Copa de 74, ao considerar a conturbada relação entre Zagallo e a imprensa brasileira, como você analisa a preparação mental da seleção brasileira naquela Copa? Você acredita que ela possa ter sido afetada? Olá, Gustavo. Olá, Breno. Prazer estar com vocês para falar de futebol do jeito que vocês falam. Um trabalho muito bacana. Eu tenho certeza de que foi afetada, primeiro porque havia um gosto no ar de que o sonho tinha terminado, né? Não só em relação ao futebol, Copa de 70, foi o auge, mas também em relação à vida no Brasil, né? Na ditadura militar houve aquele período da euforia, do ufanismo, do milagre econômico. E aí, em 74, a gente falava de crise de petróleo, do presidente Geisel, que, além de militar e ditador, também não gostava de futebol, ao contrário do Médici, que era o anterior, muito provavelmente o mais sanguinário dos ditadores, mas que curtia o futebol, né? Então, o país vivia um clima mais austero e mais pessimista em todos os sentidos. Os jogadores também já não eram mais os mesmos de 70, os principais, como você colocou, e havia também um clima ali em relação aos jogadores, um pouquinho já o começo do mercantilismo que a gente conheceu no futebol. Havia notícias de jogadores sendo assediados na concentração para passarem a jogar na Europa, Paulo César Caju, Marinho Chagas, enfim, o sonho tinha acabado, né? De 70 para 74, a gente percebia que o astral não era o mesmo, nem dentro nem fora de campo, em relação ao futebol. O futebol não era o mesmo. E o Zagallo, já que a gente está falando dele, também não era o mesmo, né? Com aquele time de craques, e ele foi mais importante do que se fala na Copa de 70, pelo menos para organizar tudo aquilo, para ouvir o pessoal. Em 74, ele não deu a mesma sorte, já que o Zagallo gosta muito desse jogo de palavras entre sorte e azar, e vocês mesmos falaram que ele deu o azar de cruzar com a Holanda. Agora, qualquer um que jogasse a Copa do Mundo e que tivesse pretensões de chegar à final, em algum momento ia cruzar com aquele fantástico carrossel holandês de Cruyff e companhia, do qual, imagino, a gente vai falar muito
durante esse episódio de hoje também, né? Certo. E, Celso, essa Copa do Mundo de 74, ela é marcada por muitas novidades dentro do mundo do futebol, porque foi quando surgiu o jogo revolucionário dos holandeses, a comando do Rinus Michels à beira do campo e do Johan Cruyff dentro de campo, a substituição também da Taça Julius Rimet, que ficou com a seleção brasileira a partir de 70 pela Taça FIFA, e as questões de patrocínio também entre jogadores, envolvendo até o Cruyff, foi o grande destaque daquela Copa do Mundo, porque o patrocínio pessoal do Cruyff era a Puma e a patrocinadora da seleção holandesa era a Adidas, que era concorrente direta da Puma. E além disso, a partir do mandato do João Avelange na FIFA, o torneio ele ganhou um caráter mais comercial, mais midiático. Então você acredita que o Mundial de 74 é aquele, continua sendo aquele divisor de águas na história do futebol, ou se na sua visão existe uma outra Copa do Mundo tão significativa em relação a essas novidades e rupturas entre o antigo e o moderno? Eu acho que dentro de campo, Breno, é mesmo 74 por causa da Holanda, por causa do futebol total, por causa dessa proposta nova para futebol que nunca mais se repetiu, né? Muita gente que entende mesmo de futebol diz que a Holanda foi a última revolução. Apesar da gente ter tido times do Guardiola, principalmente o Barcelona, outros momentos de futebol brilhante, até na Copa do Mundo. Agora, eu imagino a Copa de 82 como um outro marco aí para fora do campo, para dentro do campo o resultado final com a vitória da Itália pode ser considerado até um retrocesso, né? Aí intensificou-se a discussão entre futebol arte e futebol força, embora a Itália não fosse só futebol força, mas um futebol um pouco mais precavido, que acabou vencendo aquela disputa, mas principalmente porque em 82 esse processo do Avelange ao qual você se refere já estava mais maduro. 74, justamente quando havia a Copa, teve também o Congresso da FIFA, que elegeu o João Avelange como presidente e tirou do poder o Sir Stanley Halls, que era o inglês que estava ali na FIFA de plantão e que defendia um certo eurocentrismo. E o Avelange vai permanecer ali no poder até 98, se reelegendo seguidamente, porque traz para o mundo do futebol a África, a Ásia. Para ganhar esses votos, ele aumenta vagas na Copa do Mundo, ele torna o futebol um negócio universal. Então, de fato, já em 74 havia os primeiros indícios de comercialização. Mas o marco mesmo desse ponto de vista eu consideraria, já que você me propõe o exercício de uma outra Copa do Mundo, eu coloco a de 82, aquela primeira com 24 seleções, aí o futebol começa a ser mais universal e consolida-se um processo de comercialização que teve início na Copa de 74. É interessante a gente ver que cada Copa do Mundo que teve uma seleção que foi mais destaque, mas que não levou o título, também marca o início de um futebol à frente do seu tempo, porque a gente citou aqui a Holanda de 74, como é o caso do nosso episódio, também o Brasil de 82, como você bem lembrou, mas também lá atrás, 20 anos antes da Copa de 74, tem a Hungria de 54. Também era um futebol bastante inventivo para a época, né? Comando do Puskás. E aí tem a coincidência da Alemanha botando água no chope, né? Já que é a Alemanha, a Alemanha botando água no chope tanto da Hungria, que era um time invicto, imbatível, desde 52, campeão olímpica, na própria Copa de 54, no confronto entre as duas seleções pela fase de grupos, a Hungria tinha enfiado 8-3 na própria Alemanha e acaba perdendo aquela final de virada. Era um time que entrava antes para se aquecer, antes dos adversários, e abria sempre vantagem de 2-0, e abriu essa vantagem na final, que acabou perdendo por 3-2 para a Alemanha. E aí, em 74, a história se repete. Muita gente fez esse paralelo da Hungria 54 e da Holanda 74, como vítima sempre de uma Alemanha mais pragmática e mais efetiva. Eu faria uma diferenciação em relação ao Brasil de 82, porque a derrota do Brasil em 82, principalmente no Brasil, levou muita gente a criticar a arte no futebol, né? Aquele papo de que futebol você tem que disputar para vencer. Então, enquanto a Hungria e a Holanda
entraram para a história. E talvez até porque Hungria e Holanda sejam dois países que nunca foram campeões do mundo, né? Eles atingiram os seus ápices com o rendimento daquelas duas equipes. No Brasil, o sarrafo é mais acima, né? A cobrança é sempre maior. Então tem aquela história de não ter vencido em 82, como venceu em 58, em 62, em 70, venceria em 94, em 2002, ufa, né? Eu, particularmente, sou um fã da seleção de 82, costumo falar que eu queria ter sido campeão do mundo, tetracampeão do mundo ali com 14 anos, não com 26 e já trabalhando com isso, como aconteceu comigo em 94, mas essa afetividade à parte, eu acho que tem essa diferença entre os, vamos chamar de campeões morais, né? Que é de Copas do Mundo, que é uma expressão criada pelo Cláudio Coutinho do Brasil em 78, uma outra Copa, mas aí por motivos menos estéticos e mais porque o Brasil acabou invicto e aquela Copa meio à parte lá na Argentina, com muito envolvimento da ditadura militar. Eu faria só essa diferença aí, eu acho que o Brasil de 82, ele é um marco, mas um marco que determinou talvez até um retrocesso do futebol, principalmente do Brasil, né? Aquela coisa de jogar bonito não basta, vamos recuar os arfos, como diriam os antigos no interior de São Paulo. E agora, Celso, a gente vai fazer uma breve pausa no nosso bate-papo aqui para anunciar um dos nossos quadros aqui no Passes em Passes, que é o Let Me Tell You. E nesse quadro a gente sempre traz informações e curiosidades sobre grandes clubes, atletas ou momentos marcantes do esporte. E o nome do quadro vem da expressão inglesa Let Me Tell You, que significa Deixa eu te contar em português. Para o episódio de hoje, deixa eu te contar sobre as curiosidades envolvendo a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945, os alemães, derrotados, tiveram seu território dividido entre Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, países aliados e vencedores do confronto bélico, em acordo feito lá na Conferência de Yalta. O fim da Segunda Guerra também marcou o início da Guerra Fria, depois das duas maiores potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, dividirem o mundo em dois blocos políticos e socioeconômicos: o capitalista, dos norte-americanos, e o socialista, dos soviéticos. O símbolo mais emblemático dessa separação foi o Muro de Berlim, construído em 1961, que dividiu a Alemanha em duas. No ano de 1949, a Alemanha Ocidental foi considerada república federal, pertencente ao regime capitalista. Já a Alemanha Oriental tornou-se República Democrática da Alemanha, sob controle socialista. Na Copa do Mundo de 1974, as duas nações, separadas por um muro e pelas ideologias, se uniram dentro e fora de campo. Nos gramados, o técnico que viria a ser o campeão do mundo, o Helmut Schön, nasceu em Dresden, cidade que passou a ser da Alemanha Oriental depois da divisão do território alemão. Bom, por ironia do destino, o treinador da Alemanha Ocidental, já classificado para a próxima fase, enfrentou a própria pátria na última partida da fase de grupos, vencida pela Alemanha Oriental por 1-0. E fora de campo, Tip e Tap, mascotes daquela Copa, representaram a união entre os dois países. Um menino baixinho de cabelos pretos vestia a camisa da seleção alemã com as iniciais de Copa do Mundo no idioma alemão, enquanto seu amigo, um garoto alto e loiro, vestia a mesma camisa, com o número do ano do torneio, 74. Então, Celso, sobre a partida entre as duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, a favorita para passar no grupo como a líder era a Alemanha Ocidental, mas não foi exatamente isso que aconteceu, porque a Alemanha Oriental foi a que se classificou como a líder. E antes da bola rolar, os donos da casa eles já sabiam que, no caso de derrota, eles não jogariam contra o Brasil, que era o atual campeão, nem contra a Argentina e nem contra a temida Holanda, mas sim contra a Suécia, Iugoslávia e Polônia. E talvez a gente possa apontar aí a Polônia como a adversária mais forte pelo fato de ter sido a campeã olímpica 2 anos antes daquela Copa. Então, mesmo com uma bola na trave, algumas chances perdidas, você acredita que os campeões pudessem entregar a partida para entrarem numa chave mais acessível na próxima fase da competição? Até porque era o que a gente estava brincando com você falando antes, que o Zagallo tinha dado aquele azar de encarar a Holanda, e aí depois você disse na sequência que qualquer um teria que enfrentar a Holanda em algum momento da competição. Você acha que houve alguma estratégia aí dos donos da casa?
Olha, Breno, seria leviandade minha afirmar que a Alemanha entregou o jogo num fato que aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. Agora, que fez menos força do que faria numa situação limite, isso não resta dúvida nenhuma, né? Além dessa bola na trave, quem tem a oportunidade de ver esse jogo pelo YouTube, vai ver que a Alemanha Ocidental dominou a partida. Ameaçou muito o gol da Oriental. Passou o tempo inteiro em cima. E a gente sabe que no futebol esse tipo de coisa pode acontecer. Por outro lado, 2 Copas depois, na de 82, a gente teve uma amostra na prática, e aí sim bem mais escancarada, quando a Alemanha faz 1-0 na Áustria e cozinha aquele resultado até o fim do jogo, com o auxílio dos austríacos, que se classificavam também com aquela vitória só por 1-0, em detrimento da Argélia, que inclusive havia vencido a própria Alemanha. Então nós temos uma amostra em outras Copas do Mundo desse espírito, vamos chamar assim, mais pragmático dos alemães, né? Se acontecesse com um país latino-americano, não ia faltar quem acusasse de desonestidade. Mas como é com a Alemanha, todo mundo chama de pragmático, né? Então, realmente, a Alemanha, se não entregou aquele jogo, ela também não fez toda aquela força que faria, por exemplo, num jogo eliminatório contra a própria DDR, né? Que era a República da Alemanha Socialista, porque, de fato, uma vitória jogaria a Alemanha num grupo não só contra a própria Holanda, que acabou fazendo a final, mas com 2 camisas muito pesadas, né? A Argentina ainda não era campeã do mundo, mas sempre foi um país muito respeitado no futebol, embora com menos sorte em Copas do Mundo, e o Brasil era o Brasil. Então, numa conta simples, os alemães enxergavam pelo menos duas potências da época, que eram Holanda e Brasil, mais a tradição da Argentina, sendo que do outro lado eles tinham a Polônia sim, uma força respeitada, campeã olímpica, a Polônia do Carequinha Lato, a Polônia que ganhou do próprio Brasil na disputa do 3º lugar, a Polônia que era uma potência do futebol na época, mas outros 2 adversários bem acessíveis, bem mais acessíveis em comparação com o grupo hipotético de Holanda, Brasil e Argentina, e esses 2 adversários acabaram sendo Iugoslávia e Suécia. Então, o caminho foi mais tranquilo. Caminho suave, como era o nome de uma cartilha que, inclusive, eu estava lendo nessa época, porque eu estava no meu pré-primário. As minhas lembranças da Copa de 74 não são lá muito boas. Eu, na verdade, detestava futebol. Eu achava que era um jogo comprido, levava 90 minutos. Isso, para uma criança, é uma eternidade. Era um jogo que começava com sol e, na hora que acabava, já era noite. Me deprimia. Isso acontecia em fim de semana, roubava a atenção do meu pai. Tenho a lembrança de que a professora no pré-primário levou uma televisão para vermos os jogos na classe. E as lembranças são as piores possíveis. Primeiro porque esses 2 jogos que a professora levou a televisão na classe foram 2-0 contra a Iugoslávia e Escócia. Levou um monte de gente, uns grandões ali que não respeitavam os nossos trabalhinhos, que ficavam pendurados num varal. Os caras rasgaram todos os nossos trabalhinhos, a professora foi incapaz de dar uma bronca nos caras, eu fiquei doido com isso. Então, a Copa do Mundo de 74, para mim, foram essas lembranças que ficaram, né? Ela ficou marcada negativamente, mas eu não tenho muita dúvida de que a Alemanha foi pragmática. Se não entregou o jogo, ela pelo menos tirou o pé, como a gente costuma dizer em futebol, e foi uma estratégia que acabou, no fim, lhe dando o título, né? Não invicto, porque perdeu aquele jogo, mas acabou, e tudo acabou desembocando. A Alemanha acabou tendo a sorte que o Zagallo não teve. A seleção brasileira, que para muitos não chegaria até onde já chegou, ela, para nós, não foi novidade, apesar de toda a reformulação que foi feita. Mas apesar disso tudo, a seleção brasileira está aí, enfrentando esse futebol da Holanda, que é decantado por todos como o novo campeão do mundo. O nosso futebol, apesar de toda a reformulação, ela tem um espírito de competição muito grande e temos jogadores hábeis. Sabemos que é uma partida difícil,
mas podemos sobrepujá-los. E é esse o nosso objetivo amanhã. E se Deus quiser, a seleção brasileira chegará a Munique no domingo, porque não é no sábado o nosso objetivo, e sim no domingo, para que todo o Brasil possa vibrar mais uma vez. Lutaremos a cada minuto, a cada passo, a cada palmo, como que para nós, somente essa vitória que nos interessa. E nós haveremos de chegar lá. Celso, trazer suas lembranças é sempre muito interessante. Eu vou pegar o gancho das suas sensações sobre aquele Mundial e também sobre o gancho que você comentou sobre o Carequinha Lato. Isso porque o Brasil acabou terminando aquele Mundial em quarto lugar, depois de ser eliminado pela melhor Holanda de todos os tempos, dá para dizer assim, na semifinal, e também ser derrotado pela talvez melhor Polônia de todos os tempos, lá do artilheiro Lato, que, se não me engano, terminou o Mundial, inclusive, como artilheiro, né, da Copa do Mundo. 6 gols. E, todo artilheiro dessa época tinha 6 gols. Daí para frente, até 94, acho que todo mundo com meia dúzia de gols. Então, depois de pegar, né, nos últimos 2 jogos, a melhor Holanda de todos os tempos e a melhor Polônia de todos os tempos, foram os 2 últimos jogos mais cruciais que o Brasil disputou naquele Mundial e acabou sendo derrotado por possivelmente as 2 seleções que mais jogaram bola naquela Copa. Atualmente, o Brasil já amarga 22 anos do último Mundial, do último título mundial, em 2002, né? E uma série de desempenhos, bom, muito aquém do esperado, né? Sendo eliminado nas quartas de final em 2006, 2010, 2018 e também em 2022. Além daquele histórico 7-1 que a gente não gosta muito de lembrar na semifinal de 2014, né? Ainda assim, a gente escuta muito falar sobre a Copa de 74 como um grande fracasso da seleção brasileira. Então, Celso, na sua opinião, realmente foi um desempenho muito abaixo da régua, ou o Brasil só estava ali mal acostumado depois de ter vencido 3 das 4 edições anteriores da Copa do Mundo até então? À luz de tudo que aconteceu depois e você descreveu, o quarto lugar não foi tão ruim assim, né? Em termos de resultado, por exemplo, é um resultado melhor do que a Copa que a gente jogou em casa. Também um quarto lugar, mas pelo menos sem tomar 7 de ninguém. Foi melhor até que 82, do ponto de vista do resultado, não do desempenho. E eu acho que é isso que pegava, né? A questão do desempenho. O sarrafo estava muito acima. Hoje a gente sabe que tudo isso aconteceu. Mas na época, esperava-se um Brasil tetracampeão ali, que só seria, inclusive, 20 anos depois de 74. 74 para 94. Agora, na época, eu me lembro que muito da culpa caiu em cima do Zagallo, algumas... O Luiz Américo, que era um sambista, fez um samba dizendo da falta de talento, mas mesmo nesse samba ele falava, cuidado, seu Zagallo. E você sabe que toda a Copa do Mundo tem uma música que marca, né? Em 74 tinha uma música composta por um radialista chamado Muíbo César Cury, que trabalhou muito tempo na Rádio Bandeirantes. Eu lembro direitinho da letra, que falava todo mundo de bandeira na mão, esperando o Brasil ser tetracampeão. É uma nação inteira, mostrando a todo mundo a raça brasileira. 100 milhões de corações cantando de uma só vez. É uma emoção. Brasil na Alemanha, tetracampeão. Então tinha muito essa expectativa. E aí, quando volta, fizeram uma versão, aliás, muito bem humorada. Fizeram uma paródia dessa música, que era todo mundo de porrete na mão, esperando o seu Zagallo descer do avião. É uma choradeira, né? Mostrando a todo mundo 100 milhões de corações chorando de uma só vez. É uma ilusão. Brasil na Alemanha fez um papelão. Então, acho que isso dá muito o espírito da época, né? Como foi recebido? Foi recebido como um grande fracasso. Era o nosso maior fracasso recente, nas últimas Copas, desde a eliminação em 66, ainda na fase de grupos, na Inglaterra, que, por sua vez, era uma exceção na história da seleção brasileira até ali, desde 1958. Então, foi recebido, sim, como uma grande decepção. Como diria a versão, aí, a paródia bem-humorada, para os olhos da época,
o Brasil na Alemanha fez um papelão. É legal algumas coincidências no futebol, porque nessa Copa na Alemanha em 74, o Brasil ele não foi tão bem assim como se imaginava que seria, por ter sido campeão em 70. Mas quando a Copa foi sediada na Alemanha também em 2006, o Brasil também chega como atual campeão da competição e tinha muita expectativa em cima daquele time, do quadrado mágico, e o Brasil também teve um desempenho muito abaixo daquilo que se esperava. Então, assim, Copa na Alemanha parece que o Brasil não leva muita sorte, né? Em 2006, numa análise mais fria, talvez seja ainda pior, porque não havia euforia pós-70, mas era o time do quadrado mágico, que tinha o maior jogador do mundo na época, que era o Ronaldinho Gaúcho, que para mim realmente ficou devendo uma Copa do Mundo pela qualidade que tem, que teve, né? Acho que é o jogador brasileiro que mais ficou devendo uma Copa do Mundo para a gente. Os outros pagaram, né? O Ronaldo Fenômeno tinha uma expectativa para 98, ele pagou em 2002. Romário também teve uma participação importante. O Ronaldinho Gaúcho acabou ficando aí no limbo da história, perto do jogador que ele foi, melhor do mundo, jogador importante no Barcelona. Mas, de fato, tem essa coincidência de, das duas vezes na Alemanha, o Brasil não corresponder às expectativas. Bem, e agora a gente vai para o nosso outro quadro aqui do Passes em Passes, que é o Leme Indica. E aí a gente recomenda filmes, livros, séries. E aqui no Passes em Passes, os nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Então, Celso, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje, da Copa de 74? Tenho sim. A gente falou muito da Holanda, né? Que a campeã foi a Alemanha. Mas realmente, quem entra para a história aí como se fosse uma peça de teatro, a Holanda ganharia, se fosse um filme, né? A Holanda ganharia aí o Oscar de coadjuvante. E eu sugeriria um livro. Infelizmente, nós não temos a versão ainda em português. Fica também uma dica para as editoras, principalmente a editora Grande Área de Campinas, que tem editado em português livros muito interessantes sobre futebol. É um livro que, na versão em inglês, se chama Brilliant Orange, ou seja, a laranja brilhante, né? Que fala basicamente da história do futebol holandês, a partir dos anos 60, com a ideia do futebol total, de como surgiu essa ideia. E é um livro bastante interessante, porque ele não fica só no futebol holandês. Ele é um livro de um autor chamado David Winner. O nome é sintomático, ele é um vencedor. David Winner foi publicado em 2000 pela primeira vez, e ele vai além na análise. Ele não fica só na Holanda, ele analisa basicamente, ele faz um paralelo entre o jeito que os países jogam e a sua história e as suas características. Então ele relaciona essa coisa dos espaços da Holanda, essa preocupação em ocupar espaços do campo, ele relaciona isso com o fato da Holanda serem os Países Baixos e viverem lutando contra o mar, contra a possibilidade da sua terra ser invadida pelo mar. Ele faz uma relação entre, por exemplo, o futebol italiano e a ópera, que a Itália jogaria como é uma ópera, atraindo o seu adversário para apunhalá-lo pelas costas. Ele faz uma menção ao futebol brasileiro como irreverente, muito pouco preocupado com o amanhã, como seria talvez o próprio povo brasileiro. Faz também uma relação entre o pragmatismo alemão, a vitória pela insistência no trabalho, sem grandes preocupações estéticas. Então, descontados os estereótipos, né? Claro que nem todo brasileiro é assim, nem todo alemão é desse jeito, nem todo italiano e nem todo time italiano joga da mesma maneira. É um livro muito interessante por fazer essa análise, contextualizando, fazendo, aliás, uma relação entre o que é o futebol desses países e o que é a história desses próprios países. A partir, claro, da experiência holandesa, por isso que o livro se chama Brilliant Orange, The Neurotic Genius of Dutch Soccer, ou seja, a genialidade neurótica do futebol holandês. É bem legal você ter falado sobre a insistência da Alemanha no rumo a um sucesso no trabalho, né? Porque na Copa de 90, quando a Alemanha foi tricampeã,
Ela passou por dois vice-campeonatos, né, em 82 e em 86. Mas já em 1986, o treinador já era o Beckenbauer. Então, ele consegue a redenção dele contra a mesma Argentina, né, que era a atual campeã, em 90 na Copa na Itália. E anos mais tarde, né, no tetracampeonato alemão, vem no comando técnico do Joachim Löw, que ele substitui o Jürgen Klinsmann após a Copa de 2006 e ficou durante muito tempo, ficou mais de uma década na seleção alemã e rendeu bons frutos, né? Um ótimo resultado aí com o tetracampeonato. Então a Alemanha aí tem um histórico, né, na permanência dos técnicos. Ah, tem. Eu fiz uma lá para 98, 99, portanto, duas Copas depois. Eu fiz um material para a revista Placar. Eu lembro disso que você contava nos dedos das mãos o número de técnicos da Alemanha desde o Hitler, desde a Segunda Guerra Mundial. Você contava nos dedos um pouco mais de uma mão. Eu não lembro certo quantos técnicos eram, mas o fato é que a Alemanha entrou nessa roda viva dos técnicos, mas a partir dos anos 2000. Né? E mesmo assim deu uma estagnada nessa roda viva com o Joachim Löw, caíram, planificaram a vida, né? Porque a Alemanha ela chega a um vice-campeonato mundial em 2002, quando o Brasil ganha a sua última Copa, mas já era um vice-campeonato mundial enganoso. A Alemanha não tinha o grande futebol de outros tempos, percebeu-se isso, fez-se um trabalho para um honroso terceiro lugar na Copa em casa em 2010, e a Alemanha acabou colhendo esses frutos em 2014. Depois também passou por um momento, atualmente são duas Copas do mundo da Alemanha sem passar pela primeira fase, né? Isso não acontecia, a Alemanha sempre passava pela fase de grupo. Então é hora de repensar novamente. Mas é um futebol que tem muita, até por essa característica, né, da vitória pela persistência e pelo trabalho, tem essa característica de se regenerar para os padrões mundiais de uma maneira até rápida, né? Bom, nessa Copa de 74 a gente já saiu da fase de grupos, passamos pelo mata-mata e chegamos agora na final. E a final, ela vai colocar ali à frente as duas seleções consideradas favoritas desde antes do torneio, né? A Alemanha Ocidental e a Holanda. Bom, e para parar também a melhor Holanda de todos os tempos, a Alemanha Ocidental contava com o melhor defensor de todos os tempos, Franz Beckenbauer, que felizmente deixou a gente aí no início desse ano. Bom, com a faixa de capitão no braço, o Kaiser alemão desfilou seu futebol em uma posição que até então era somente destrutiva e pouco notável, né? Do outro lado, vestindo também a icônica camisa 14 da Laranja Mecânica, o capitão Johan Cruyff. Ele ditava o ritmo, né? Um ritmo frenético de uma tática muito inovadora. Bom, dois jogadores do futuro e apenas um deles iria sair com a consagração mundial. Celso, fala pra gente como estava aí a expectativa do planeta naquele momento para o encontro entre essas duas figuras que mais tarde viriam a ser grandes lendas aí do futebol. Bom, o planeta respeitava muito a Alemanha, não só por jogar em casa, por ter a tradição, por ter Beckenbauer, por ter um grande time. Tinha outros grandes jogadores que entraram para a história. O goleiro Sepp Maier, Paul Breitner, o Gerd Müller, o artilheiro, o grande goleador. Mas, de fato, o que estava encantando o mundo naquele momento era a Holanda, como a Hungria de 54, que a gente já citou aqui, como o Brasil de 82, que caiu ainda mais cedo. Era a queridinha daquela Copa do Mundo. Pelo jeito de jogar, tinha feito uma campanha fantástica em termos mais até de desempenho do que de resultados. Tem um jogo histórico contra o Uruguai, por exemplo, que acaba só 2-0 para a Holanda, mas a Holanda sobrou muito naquela partida. Tem fotos históricas que a gente vê aí pela internet de um jogador uruguaio cercado por 6 holandeses. Então, era uma Copa transmitida já via satélite desde 70. No Brasil tinha a novidade de ser a primeira Copa em cores, porque, tudo bem, a gente vê as imagens de 70 hoje em cores, porque elas foram transmitidas em cores, mas na Copa de 70 havia muito poucos receptores no país de TV em cores. Basicamente de pessoas que eventualmente tivessem tido a oportunidade de importar
e eram poucas pessoas que tinham essa condição financeira. No prédio da Embratel, onde o presidente Médici e alguns convidados assistiram à Copa de 70 em cores, mas o país viu aquela Copa em preto e branco. 74 era a primeira em cores, o advento da TV em cores no Brasil é de 1972. E era muito marcante aquela camisa laranja. Vocês sabem que o mundo era outro, nós não tínhamos esse intercâmbio de informações. Acho que até por isso o Zagallo entrou naquela história de falar que a Holanda tinha só um futebol alegrinho, porque pouca gente realmente tinha visto, não só a Holanda, né? O Ajax também e o Feyenoord, clubes importantes que haviam dominado o cenário europeu no começo da década de 70. Tem um episódio da revista Placar, isso bem antes, em 71, a Placar faz uma capa com o Pelé vestindo camisas de várias seleções quando ele se despede da seleção brasileira. Então, o pessoal da produção da revista, onde eu tive o prazer de trabalhar por muitos anos, e por isso eu sei essas histórias que foram contadas pelos veteranos, né? Levaram camisas de várias seleções do mundo para o Pelé vestir, para fazer as várias fotos, e a camisa da Holanda foi a única que o Pelé não devolveu. Ele falou, essa aqui eu quero para mim, essa aqui é muito difícil de conseguir. Pelé tinha visto a camisa da Holanda uma ou duas vezes na vida quando tinha jogado amistosos. Então era um outro mundo, né, do ponto de vista do conhecimento, e acho que até por isso a Holanda fascinou a todos nós. Hoje é muito pouco provável que uma Copa do Mundo comece sem a gente saber que time é aquele e quem são aqueles jogadores. Naquela época, não. Naquela época, tudo era uma novidade. Então, o mundo estava fascinado pela Holanda, mas respeitava a Alemanha e tinha, claro, a Alemanha era um grande time. Só não era um time fascinante, só não era tão novidade quanto era a Holanda. Então, o mundo acabou recebendo com surpresa do ponto de vista da surpresa de um grande time que acaba derrotando o outro, né? Eu não chamaria de zebra. Aquela Alemanha também entrou para a história. Era um time muito consistente, né? A Alemanha tinha ficado entre os 4 primeiros colocados em 70, vice-campeã em 66, e tinha toda uma tradição que a Holanda, por exemplo, não tinha. A Holanda voltava a disputar uma Copa do Mundo desde o começo, ali nos anos 30. Ela nunca mais tinha disputado Copa do Mundo. Então o mundo acabou recebendo com uma certa surpresa, porque achava que a campeã era a Holanda. Mas o vencedor final, a Alemanha, não foi um campeão qualquer. Prova disso que é também um time lembrado até hoje. Celso, eu queria te fazer uma pergunta que fala muito sobre revoluções versus pragmatismo em Copas do Mundo. Isso porque você mencionou a palavra pragmatismo algumas vezes para tratar da Alemanha, desse time da Alemanha de 74. E a Copa de 74 ela pode ser entendida como uma Copa de revoluções táticas, né? O carrossel holandês, o jogo sem posições fixas, o Beckenbauer e a mudança, né, da função do defensor. Já nas últimas Copas, bom, tem sido um pouco difícil perceber esse tipo de inovações táticas, né? Em 2010, por exemplo, a Alemanha tinha o famoso tic-tac, né? Um jogo mais agressivo e mais envolvente, exportado, né, do Barcelona, do Guardiola. Mas essa mesma Espanha foi a campeã mundial com menos gols marcados na história das Copas, com 8 no total, sendo que todos os gols foram marcados por só 3 jogadores diferentes, né? O Villa, o Iniesta e o Puyol. Já em 2014, a Alemanha jogava num sistema mais pragmático, né? Que talvez o mais próximo de mudança que ela trouxe para o futebol foi em relação aos goleiros líberos, né? Com o Neuer sempre na cabeça da área, participando ativamente do jogo, mas que essa função de goleiro líbero, goleiro linha, enfim, como queira, talvez ela não fosse tão nova no futebol naquele momento. Você tinha um Ceni também no São Paulo há algum tempo fazendo algo parecido, então não era algo tão novo assim. E a gente vai para 2018, em que a França chega à final, né, em 4-4-2, né, um losango no meio do campo, ou seja, nada muito inovador. E aí chega a última Copa, né, em 2022, em que a Argentina vence o Mundial muito se encontrando ali ao longo do caminho, aos trancos e barrancos, contando também muito com o brilho do Messi no mata-mata e também na final. Claro, o Di Maria também jogou muito. Mas a minha pergunta é, você acha que está cada vez mais difícil uma seleção conseguir revolucionar o futebol em um período tão breve, né, tão curto quanto uma Copa do Mundo? Você acha que para ganhar uma Copa do Mundo atualmente
É preciso ser pragmático? Ajuda. Ajuda. Agora eu acho que a revolução não virá mais por seleções. O jeito de se jogar futebol mudou. Para a Copa de 70, o Brasil chegou ao México um mês antes. Você imagina isso hoje? Os clubes cedendo seus jogadores por um mês para qualquer evento que seja? Isso foi possível em 70. Hoje a gente tem muito mais futebol de clubes do que de futebol de seleções. Aliás, o eixo mudou do futebol de seleções para futebol de clubes. As seleções campeãs mundiais, já há algum tempo, elas não são melhores que os clubes. Tem campeões mundiais que você tem dúvida se chegariam a ser semifinalistas da Champions, até porque são times internacionais. Na verdade, os clubes viraram seleções muito mais fortes, porque eles não se restringem a um país só. Eles são seleções das seleções. Então, você acha que a Argentina, atual campeã do mundo, seria semifinalista numa Champions League? Eu acho que não seria. A gente aponta não só 4, a gente aponta mais clubes, times de clubes do futebol mundial superiores ao atual campeão mundial de seleções. Isso vale para todas as seleções retroativamente, para a França de 2018, para a própria Alemanha de 2014, porque aí você tem aquela história, né? Tinha muita gente que era Real Madrid, que era Manchester, enfim, times protagonistas. 2010, eu acho que é um marco em relação a isso, porque o tic-tac, que é uma palavra até que o próprio Guardiola não gosta, mas aquele jeito, vamos de valorizar a bola na busca do gol até chegar ao gol, aquilo vem de um clube, que é o Barcelona. Então eu acho que isso tem muito a ver com essa mudança de direção do futebol. Nós vivemos hoje, inclusive do ponto de vista econômico, um futebol muito mais voltado para os clubes, e quando eu falo clubes, estou falando dos clubes europeus. E é um abismo muito grande entre o futebol que se disputa na Europa e o futebol que se disputa nos outros continentes, que é essa contradição do tal Mundial de Clubes, né? Mundial de Clubes interessa para o resto do mundo. A Europa não está muito interessada no Mundial de Clubes. Ela tem o seu Mundial de Clubes, que é a UEFA Champions League. É mais ou menos como os americanos que ganham lá os torneios de seus esportes, em que eles são fortes, e eles não precisam dessa validação mundial. Vocês já viram americano preocupado com o título mundial de basquete? Para eles, o campeão do mundo de basquete é o campeão da NBA, e eles têm toda a razão em relação a isso. Então, é um outro mundo, é um outro jeito de se encontrar. Eu acho que encontrar variações táticas do futebol está cada vez mais difícil, porque é um esporte que você tem cada vez menos espaço e a preponderância do físico, é só você comparar o que um jogador de futebol corre hoje e corre antigamente. Hoje o que existe é uma disputa por espaço, antes de tudo. E esse negócio de tática, cá para nós, você não tem muita variação para fazer. São 10 ou 11, se você considerar o goleiro, mas preconceituosamente nunca colocam o goleiro nas escalações. Eu sou contra porque eu sou goleiro, fui goleiro. Então você vai ter variações em torno do número 10, 4-4-2, 3-5-2, que também é uma disposição preliminar. Quando o jogo começa, muito disso acaba diluído ali no que o jogo pede. Eu não imagino grande espaço para as variações. E a grande variação que aconteceu, que foi a da Holanda em 74, que a gente falou aqui, ela nunca se preocupou com números. Ao contrário, se você fosse colocar ali, a tática deles era 10, 10, 10, 10, 10 vezes 10, porque a lógica era que cada jogador ocupasse o maior número de espaços no campo ao mesmo tempo. Dizem que essa ideia, quem teve foi o técnico Rinus Michels e o Cruyff, jogando pedrinhas na piscina do hotel e observando os círculos concêntricos que as pedrinhas faziam ao cair na água. E aí eles comentaram, e se um time de futebol atuasse assim, né? Sem posição fixa, como esses círculos concêntricos? Acho que é o tipo de ideia cada vez mais difícil de se aplicar no futebol atual, porque você tem mesmo uma disputa milimétrica, quase milimétrica, de espaço, cada vez mais restrita.
É mais gente, e por outro lado, eu acho que acabam ganhando os jogos aqueles times que conseguem surpreender o adversário, fazer o que não é o óbvio, que do ponto de vista do tatiquês é o chamado quebrar linhas. Vamos quebrar as linhas. Nada mais é do que uma atitude individual de alguém que pega a bola e faz com ela algo diferente do que os outros 10 adversários estão fazendo. Bom, o juiz apitou, a partida acabou e é fim de papo no Passes em Passes. Agradecemos a sua audiência e se você gostou do episódio de hoje, aproveite e segue a gente lá no Instagram e no YouTube, no @LemUerg, e acompanhe os textos do nosso blog comunicaçãoesporte.com. Celso, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Esperamos aí que você também tenha curtido bastante o nosso bate-papo, a nossa resenha sobre a Copa de 74. E foi um enorme prazer falar com você, discutirmos ideias, lembrarmos de alguns acontecimentos de outras Copas também, tanto das anteriores quanto das que vieram depois. E então, somos um grande fã aí do seu trabalho, dos seus comentários, e a gente agradece muito aí a sua participação no Passes em Passes de hoje. Obrigado, Breno, Gustavo, o prazer foi meu. Estava esperando acréscimos na linha aí do futebol atual, né? Que não tem mais 2 tempos de 45, tem tempo de 50, 55, mas tudo bem, não vai faltar oportunidade para a gente conversar. Afinal, Copa tem um monte ainda, né? Além da de 34, tem Copa aí de 4 em 4 anos. Felizmente, para quem gosta de futebol e esporte como nós. Muito obrigado. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, com coordenação geral de Ronaldo Elal. O episódio de hoje teve direção de Fausto Amaro, produção de Leda Costa, roteiro de Breno França e Gustavo Fernandes e edição de Gerson Pita. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Segue a gente. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.